João capítulo 1, versículo 36, diz o seguinte. Eu gostaria que você ficasse em pé para a leitura da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 36, que diz assim: palavra santa, palavra maravilhosa, palavra verdadeira, palavra doce, palavra viva, que é Deus falando, né? Esse texto, essa palavra, esse livro glorioso. João 1,36 diz assim: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Pode sentar. Jesus, o Filho de Deus, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele está aqui no nosso meio nessa manhã, né? Fala para quem está perto de você: Jesus está aqui. A presença dele não depende de um arrepio que você sente, de um raio que você vê, de um tremor, de nada disso. Ele está, porque a sua palavra diz que ele está no meio de 2 ou 3 que se reúnem em seu nome. Ainda que alguns não creem, ele está por causa dos que creem. Amém? Amém. Eis aí, eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Não sei se você já prestou atenção, mas eu acredito que todos nós já convivemos com algumas crianças. E a pergunta mais recorrente das crianças é: por quê? Por quê? Vai tomar banho? Por quê? Não põe a mão aí? Por quê? Vamos passear? Por quê? E a gente vai tentando responder da forma mais simples possível, né? Mas parece que quando a gente responde, a gente não sacia a ânsia, a curiosidade. Eles querem saber mais. E eles continuam perguntando porquês. Até que a gente acaba dizendo assim: porque sim. Não é assim que a gente acaba falando com as crianças? É porque no coraçãozinho da criança tem uma fome, um desejo de saber. O Mateus, meu filho caçula, quando era pequenininho, ele perguntava tanto porquê, né? Os mais velhos lembram. Mas era tanto, e ele não falava por quê. Ele falava por quê? Tanto que a gente pegou o hábito de imitar, né, o Mateus, e falar por quê? De tanto que o Mateuzinho perguntava pra gente, né? Esse jeito contraído, né, de falar a palavra. E ele falava e perguntava, ele era o menino do porquê. Todo mundo em casa sabia das perguntas do Mateus. E as crianças são exemplos para nós. Jesus disse que se a gente não se tornar como uma criança, nós não vamos poder ver o reino dos céus. Se o nosso coração não for como uma criança, em todos os sentidos, às vezes a gente só pega um sentido, né? Mas se a gente olhar para a criança, a gente vai perceber quantas coisas nós podemos aprender, não é? Agora o Celcinho tem um filho pequenininho, né, Celcinho? Está aprendendo com o teu filho, não tá? Logo, logo, a Aline vai... A Daiane, desculpa! Olha, Aline, você vai ter nenê, será? A Daiane vai ter nenê, né? E vai aprender tanto com esse bebezinho. É assim. A gente aprende com as crianças e deveríamos aprender mais. Porque esse tipo de curiosidade que a criança tem, esse desejo de descobrir, de saber, deveria ser a fome e a sede do nosso coração de saber mais sobre o reino, sobre a palavra, sobre Jesus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, como Ele faz. Essa deveria ser de fato a situação do nosso coração, o estado da nossa alma, a ânsia da nossa vida, o desejo, né, de termos revelações de Deus, da palavra de Deus. João Batista é quem está falando aqui. E quando ele começa
que Jesus Cristo, o Messias, estava chegando. Ele estava contando, ele estava ensinando, ele estava despertando a curiosidade para alguém que as pessoas não conheciam, mas que era real, o que estava vindo era Jesus Cristo, o Messias. E da mesma forma como as crianças vão ouvir algumas perguntas, alguns porquês. Você é o Messias, João? Os sacerdotes e os levitas vieram perguntar. Você é Elias? Você é o profeta? João diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu sou a voz que está te contando uma história. Eu sou a voz que está despertando fome e sede no seu coração. Eu sou a voz que quer te fazer desejar conhecer mais e saber mais e ter mais intimidade e ter mais comunhão. E num dia ele estava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde ele batizava, e de repente ele vê Jesus passar. E é o texto que nós lemos. E aí ele diz: gente, é ele! É dele que eu estava falando. É desse Jesus que eu estava contando. É o caminho dele que eu estava preparando. É isso aqui, o Filho, o Cordeiro de Deus. João Batista anuncia que era Jesus que estava ali. Essa era a resposta final para todos os porquês. Você é o Messias, você é Elias, você é o profeta? Esse é o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, diante da resposta de João, aqueles sacerdotes e aqueles levitas não se comportaram como crianças. Eles não fizeram como Jesus disse: sejam como crianças. Eles não deixaram nascer no coração fome, vontade, sede de saber mais de Jesus. Eles desprezaram a resposta de João quando Jesus fala: eis aqui o Messias, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis aqui aquele que veio para salvar, eis aquele que veio para instituir o reino. Aqueles homens não se comportaram como crianças. Eles não despertaram no coração curiosidade e nem foram transformados pelas respostas de João. Nem foram tocados. Eles não se encantaram com a resposta de João para saber mais. Sabe quando você começa a contar uma história para uma criança e ela diz: e aí? E depois? E o que aconteceu? Eles não sentiram isso. Mesmo com João dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus. Hoje, a gente está celebrando a ceia do Senhor aqui. É a última ceia do ano, ela está muito próxima do Natal. Isso me fez, assim, no meu coração, na minha mente, Deus foi falando e fazendo uma relação muito forte entre esses dois episódios da vida de Jesus e da nossa vida. No meu coração veio assim um desejo de pensar na Páscoa e de pensar no Natal, sabe? Porque a gente celebra a ceia relembrando a Páscoa, relembrando, fazendo memória, como diz a palavra de Deus, fazer isso em memória de mim. Mas quando é Natal, a gente também faz em memória de Jesus. É lembrando do significado, lembrando da profundidade
crianças do Senhor, não estamos perguntando? Por que nós não estamos indagando? Por que nós não queremos saber mais? Por que não há uma pergunta no nosso coração? A gente está se aproximando do Natal. Por que você não está perguntando? O que mais, Senhor? O que mais? O que mais o Senhor quer de mim? O que mais eu devo fazer? Como mais eu devo estar aos teus pés? Como eu me aproximo? Por que, Senhor? Por que o Senhor veio? Por que o Senhor nasceu? Por que o Senhor morreu? Por que o Senhor ressuscitou? Há um propósito com a minha vida. E eu preciso levantar os porquês no meu coração. E às vezes a gente deixa de ser como criança. Sabe por quê? Porque assim como aqueles sacerdotes e levitas, nós fazemos perguntas com as respostas prontas. Nós nos aproximamos de Deus, mas queremos que Ele fale o que a gente quer ouvir. Nós não queremos quebrar a quem nós somos. Nós não queremos mudar quem nós somos. E a mesa do Senhor serve para isso. Nós não queremos que Ele interfira em nada que vai tirar a gente do conforto. A gente se aproxima de Deus, por quê, Senhor? Mas a gente já está com a resposta e a gente nem ouve o que Ele fala. A gente fala assim, eu acho que Deus, eu sinto. Olha, o dia que a gente parar de sentir, Deus vai conseguir falar com a gente. O dia que a gente parar de ter a resposta pronta, Deus vai falar no nosso coração. Mas nós temos sempre a razão. Nós sempre já sabemos a resposta. Então hoje, queridos, eu gostaria de te provocar a querer descobrir mais, a querer saber mais, a querer encontrar mais, a compreender mais os porquês e até de responder para si mesmo os porquês do teu coração. E para isso eu queria contar um pouquinho da história. Porque a história é que revela para nós, não é verdade? Eu queria pegar só um ponto que chamou a atenção do meu coração. Quando eu estava lendo sobre essa celebração, eu estava orando e pedindo, Senhor, o que o Senhor quer falar nesse domingo? Inspira o coração. Eu não quero falar, eu posso pregar o que eu quiser na Bíblia. Você pode pregar o que você quiser. Você abre a Bíblia, pega o versículo e prega. Não é verdade? E isso é lícito. É bom, é possível. Mas muitas vezes você chega numa situação, você precisa falar, você pega um texto e fala. E Deus se manifesta, porque a Bíblia está cheia de Deus, ela é Deus. Amém? Mas eu estava pedindo ao Senhor. E de repente veio no meu coração uma leitura. E eu comecei a ler, não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com Natal. Eu comecei a ler, de repente o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Porque quando você quer saber mais, Ele tem mais para te revelar. Quando você deseja, quando você está pedindo, você não fala, Ele fala. Para um pouco de falar, deixa Ele falar, é a vez dele quando a gente pergunta. E aí a gente pode ouvir. Então eu quero falar com você sobre lugar. Na celebração da Páscoa, havia um lugar vazio. Eu não sei se você sabia disso. E eu quero contar para você um pouquinho sobre isso. Na Páscoa, ao longo da história de Israel, aconteceram coisas importantíssimas na Páscoa. A data sempre foi marcada por algum episódio importante. Começa com a própria instituição da Páscoa, quando o povo é liberto do Egito da escravidão. E ali começa a celebração dessa festa maravilhosa, que é a festa da libertação, que é a festa da comunhão, que é a festa da partilha. Ninguém podia comer o cordeiro sozinho. Se você era pouco para comer o cordeiro, você tinha que se juntar com o teu vizinho. Então ali começa a instituição, a Páscoa começou. Mas ao longo da história, em muitas celebrações da Páscoa, aconteceram coisas incríveis. Por exemplo, quando Ezequias estava celebrando a Páscoa com Isaías e o povo, foi que o anjo do Senhor foi lá e destruiu o exército de Senaqueribe, que
estava cercando a cidade. Foi durante a Páscoa, foi na celebração. Enquanto Esther e o povo judeu jejuavam, era a Páscoa. E Naamã, inimigo do povo de Deus, foi envergonhado diante do rei Assuero. E muitas outras coisas que aconteceram ao longo da história de Israel durante a Páscoa. A gente sabe a coisa mais importante que aconteceu na Páscoa foi Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte, a ressurreição foi na Páscoa. Foi na celebração dessa mesa. Foi nesse momento glorioso. E é por isso, gente, que na época de Jesus, na Páscoa, naquela era, naquele momento, todo ano, quando eles iam comemorar a Páscoa, a guarda romana era dobrada. Por quê? Porque eles sabiam que na história de Israel, na Páscoa, algum advento messiânico acontecia. Olha só, gente, até os romanos sabiam e às vezes a gente esquece. Alguma coisa especial acontecia na Páscoa. Então eles dobravam a guarda, porque eles achavam que o povo podia se levantar, porque acontecia algo sobrenatural no povo de Israel. Os rabinos da época de Jesus escreveram que na Páscoa ia haver a manifestação do Messias. Eles escreveram, mas não leram. Sabe como é que é? Na Páscoa haveria a manifestação do Messias. Eles estavam certos, né, gente? E quando a gente celebra essa mesa, não tem como Deus não se manifestar no nosso meio. Quando a gente faz a memória de Jesus Cristo, não tem como Deus não se manifestar no nosso meio. Agora, por causa disso, por causa desses conhecimentos que o próprio povo tinha do que acontecia na Páscoa, até hoje, quando os judeus, os praticantes, vão fazer a mesa da Páscoa para lembrar a libertação da escravidão no Egito, eles têm um lugar vazio na mesa. Esse lugar é para Elias, o precursor, o anunciador, o profeta que anunciava. E eles deixam o lugar vazio. Lá na Páscoa, Jesus veio. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas até hoje, o lugar continua vazio. E eles celebravam a Páscoa assim: eles dividiam o cordeiro entre 10 e 20 pessoas. Tanto que tem as estatísticas de quantas pessoas iam para Jerusalém nessa época, porque não só a obrigação era para quem morava mais perto de ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas acontece que vinha gente da diáspora toda, vinha gente celebrar a Páscoa em Jerusalém, de muitos lugares. E tanto que como eles calculam que, aliás, eles calculam não, eles comiam o cordeiro entre 10 e 20 pessoas. Eles matavam um cordeiro para cada 10 ou 20 pessoas. Então, eles calculam que em Jerusalém, na época da Páscoa, tinham mais de 2 milhões e 500 mil pessoas, porque eles sacrificavam 250 e tantos mil cordeiros. Todo mundo ia lá para celebrar, mas o lugar na mesa continuava vazio. O lugar na mesa continuava vazio. Junto com a carne do cordeiro, eles comiam ervas amargas, pão, geleia, frutas e vinho. E mais algumas coisas
Egito, de quando o povo foi escravo, como eles foram libertos pela mão de Moisés, e eles contavam aquela história, e as crianças ficavam entusiasmadas, e de repente, aí eles pegavam o terceiro cálice, e aquele terceiro cálice era na esperança de que Elias viesse. Eles até abriam a porta da casa. Nessa hora as crianças corriam e abriam a porta da casa, esperando a esperança de um advento messiânico. Mas Jesus veio e o lugar na mesa continua vazio. Por quê? Porque eles se aproximavam da mesa com as respostas prontas. Eles não ouviam o que Deus estava falando. Eles não enxergavam o que Deus estava mostrando. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E até hoje continua assim. Então, queridos, essa é a posição do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está dessa forma. O Jesus Cristo, o Messias, ele se manifestou exatamente na Páscoa. Ele já vinha exercendo o seu ministério público ao longo da sua vida, principalmente nos últimos 3 anos, é o que é relatado. Jesus já vinha fazendo milagres, curando, mas o seu verdadeiro propósito de morrer e ressuscitar para nos conquistar a salvação foi na Páscoa. Jesus se manifestou como Messias na Páscoa. E eles estavam esperando tanto o Messias. Eles falaram tanto ao longo da história toda e continuam falando de um Messias libertador que vai trazer harmonia, paz, um reino de paz. E Jesus já tinha se manifestado e o lugar continua vazio. Eles esperam um anunciador, Elias. Mas o anunciado já veio. O Messias já chegou. Quantas vezes você tem contado essa história? Quantas vezes você tem respondido esses porquês? O que nós estamos esperando? O que nós ainda estamos esperando para reconhecer o verdadeiro valor desta mesa do Natal, da ceia da Páscoa? O Messias já veio, mas o lugar continua vazio. Sabe, queridos, o próprio Jesus passou no meio deles. Entrou no templo, falou, ressuscitou, fez coisas extraordinárias. E eles não o reconheceram. Nós cantamos aqui, né? Choça para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhece. Sabe, o mundo não reconhece. O sentido da frase da música talvez seja que é um amor tão sublime que não há outro igual. O mundo não conhece um outro amor assim. Mas eu consigo olhar e dizer assim: o mundo não conhece um amor assim, porque ele não reconhece que Jesus já está reinando, que Jesus é Rei e Senhor e que Ele precisa reinar no nosso coração, é na nossa casa, na nossa vida. A gente faz tudo e esquece. O lugar continua vazio, porque Jesus não toma lugar de honra. A gente na igreja, queridos, anuncia, celebra, faz coisas festivas e Jesus continua de fora. É incrível isso. É assustador. Sabe? Nós compramos chocolates, preparamos banquetes de Páscoa, banquetes de Natal. Jesus continua de fora. Nós cantamos canções que contam a história. Chega Natal, a gente canta, né? Noite feliz, noite feliz. Aí a gente
gente canta. Brilha, brilha, estrelinha, não é assim? E a gente conta a história, cantando, faz festa, celebra, faz muitas coisas. Só que incrivelmente a gente deixa Jesus de fora. Sabe por quê? Nós deixamos Jesus de fora quando a gente não permite que, ao celebrar, ao cantar, ao participar da mesa da ceia, ao vir à igreja e sentar do lado do meu irmão, Ele transforma o nosso coração. Nós continuamos vindo com as respostas prontas. O lugar continua vazio. Porque a gente não permite que tudo isso que a gente faz transforme os nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque eu tenho razão de estar sentindo o que eu estou sentindo. Muitas vezes a gente tem razão mesmo. Nós temos muitas razões. Esse mundo é injusto, é ruim. As pessoas não são gratas. É tanta coisa que a gente enfrenta nessa vida. Mas essa não é a razão de celebrar. Essa não é a razão de participar da ceia. Essa não é a razão de comemorar o Natal. A gente continua vindo e deixando o lugar vazio. Jesus fica de fora. Sabe por quê? Porque eu não permito que as celebrações, que a ceia, que a Páscoa, que o Natal mudem o meu coração. E é isso que precisa acontecer. Então o lugar continua vazio no nosso coração. A gente continua com a mesma opinião, com a mesma resposta, com o mesmo jeito de ser. Nada muda na nossa vida. A gente continua perguntando por que nós estamos celebrando. O vazio continua lá. Por que nós estamos juntos aqui? O vazio continua lá. Só que Jesus já está aqui. Jesus já veio. Jesus já está fazendo. Jesus já deu tudo, já fez tudo. Nós não precisamos mais perguntar por quê. A gente continua perguntando, mas a gente não ouve o que Ele está respondendo. E Ele já respondeu. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós precisamos é deixar que Ele tire o pecado do nosso coração. Que Ele tire o pecado da nossa mente, os julgamentos, os preconceitos. É isso que é celebrar. É para isso que a gente celebra. E nós continuamos perguntando por quê. Nós continuamos, sabe fazendo o quê? Sendo nós mesmos. Sem mudar nada, nadinha de nada. A gente continua sendo exatamente quem a gente é, sempre certos. Sempre os certos, não é assim? Como nós somos assim? E o lugar continua vazio. Mas João anuncia: eis aqui o Cordeiro de Deus. E é para isso a celebração, é para isso que nós estamos aqui hoje. Para celebrar a presença, a vida, o sacrifício, tudo que Ele já fez. É para perceber que Ele está entre nós. João falou para eles: eis aqui o Cordeiro. E eles continuaram dizendo: você é o Messias? Você é Elias? Você é o profeta? Não, eis aqui o Cordeiro. Ele virá? O Messias virá? Quando será? Eis aqui o Cordeiro. Chega de perguntar, começa a viver. Começa a perceber que Jesus está aqui. Que Jesus faz milagres e maravilhas. Que Ele passeia no nosso meio. E às vezes nós estamos perguntando: quando Deus vai se manifestar na igreja? Quando vai acontecer isso ou aquilo? Hoje Ele está aqui no nosso meio. Hoje Ele pode transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa situação, nosso presente, o nosso futuro. Estão nas mãos do Senhor. Ele está no meio do seu corpo, Ele está no meio dos irmãos. Sabe, Ele habita no meio daqueles que se reúnem em amor. Se a gente está reunido aqui em amor, Jesus está no nosso meio. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a gente celebra, mais uma vez, a história está sendo contada. E os porquês estão sendo respondidos. Deixa o seu coração ser satisfeito por essa resposta. Não procura mais resposta, não. A resposta está aqui. A resposta está na mesa. A resposta está no pão que é partido. A resposta está no cálice que é dividido. A resposta está aqui. Amém, querido?
vem à mesa hoje perguntando mais uma vez, mas não perguntando com a resposta pronta. Vem de coração aberto. Eis que estou à porta e bato. Jesus só entra quando o coração está aberto. Quando o coração está humilde, quebrantado, contrito. Quando o coração fechou, você não quer ouvir mais nada, Jesus não pode entrar. Então eu te convido hoje, porque muitas vezes a gente te perguntando, por que minha vida é assim? Por que eu passei por isso? Por que acontece aquilo? Por que eu estou doente? Por que eu estou desempregado? Por que meu filho é assim? Por que a minha casa é tal coisa? Não, vem com a pergunta certa. E Deus vai te dar a resposta certa. Vem com o coração desarmado. Participa dessa mesa hoje com o coração desarmado. E Jesus vai encher o lugar da tua alma, da tua vida, do teu coração, da tua casa. Ele vai ocupar o lugar certo, porque a resposta já está aí. No seu sacrifício que fez tudo por nós. E que essa resposta possa transformar quem nós somos hoje. Amém? Que essa resposta possa transformar. Queridos, queridas, não saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Não deixa o diabo roubar a tua bênção. Deixa o diabo roubar a vitória de Jesus na sua vida. Ele está sempre pronto a abençoar. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para nos abençoar. E os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Mas o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Mas eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós podemos nos aproximar com o coração rendido, humilhado e dizer: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Transforma a minha vida. Na Páscoa teve libertação lá no Egito. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Há uma verdade na resposta do Senhor no nosso coração nessa manhã. Chega de inquietações, deixa Ele responder. Você pode perguntar. Nós podemos ser como crianças, mas nós temos que ser como crianças para ouvir a resposta. Não apenas para perguntar por quê, e fechar o coração. Nós temos que perguntar por quê. E conforme Ele vai falando, o nosso coração se abrindo mais e mais para receber mais do Senhor. Então eu te faço uma pergunta: ainda tem um lugar vazio? Ainda existe um lugar vazio? Porque essa história de Jesus começou antes da fundação do mundo, quando Deus traçou o plano para a redenção da humanidade. E ela começou a se concretizar lá em Belém, quando o anjo anuncia que Maria vai gerar uma criança. E ela começa a se desenrolar quando Jesus, na sua vida, exerce seu ministério e faz milagres. Mas essa história culmina quando Jesus vai à cruz, morre por nossos pecados e depois de 3 dias ressuscita. Mas ela não termina, ela continua com a igreja vivendo e anunciando a história de Jesus. Porque tem muitos lugares vazios ainda ao redor de nós, nas famílias que nos rodeiam e às vezes até dentro da nossa própria casa. E Jesus quer encher todos eles com a sua presença. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero te convidar não só a celebrar a ceia de uma forma diferente, mas a celebrar o Natal de uma forma diferente. Esse ano, na sua casa, com a sua família, celebre o Natal de uma forma diferente. Estimule alguém a perguntar, talvez uma criança, por que nós estamos celebrando. E aí conta a história, dá a resposta. Nós estamos celebrando porque um dia Jesus deixou o céu, deixou a glória, se fez homem, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. É por isso que nós estamos celebrando. E isso traz resposta para a vida toda, para todas
traz solução para a vida, irmãos. Agora, queridos, deixa Ele ocupar, permita que Ele ocupe o lugar de honra na sua vida, na sua família, na sua casa. Quantas vezes a gente vai numa celebração em família, é uma oportunidade tão boa e a gente não conta. Se fala de tudo, principalmente um dos outros, mas não se fala do motivo verdadeiro da nossa felicidade. Se fala de tudo, se troca receita, se troca endereço de médico, nome de remédio, se fala da loja, da coisa que comprou, se fala da criança na escola, se fala de tantas coisas que a gente acha lindo, uma graça, e a gente não fala da história, não fala de Jesus. Quantas oportunidades nós perdemos e os lugares continuam vazios, esperando uma resposta, esperando o Messias. Mas eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa é a resposta para todas as coisas. Então conta a história, mostra a história, reflita sobre ela. Está na hora, é a época, mas não só agora, todos os dias do ano. Cada vez que a gente se achega à mesa, cada vez que a gente celebra, cada vez que a gente comemora um aniversário, cada vez que a gente se reúne entre amigos, é a hora de contar a história, para que os lugares sejam ocupados e os corações sejam preenchidos. Então conta a maior história do mundo nesse Natal. Conta a história mais preciosa, mas não como uma história, um conto de fadas. Conta como resposta. Responde aos porquês dos corações. Você tem. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele deixou a glória, ele nasceu entre nós, ele viveu, morreu para nos salvar. E depois ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está vivo e ele caminha conosco através do Espírito Santo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele voltará para nos buscar. Se você não está esperando muito mais coisas porque você está desiludido, espera Jesus, porque ele vai voltar para te buscar. E se isso não acontecer enquanto você estiver vivo, saiba que no momento que você fechar os olhos, se você estiver esperando, você vai encontrar com ele. Amém? Conta a história, responde os porquês e deixa Deus preencher o lugar na mesa, o lugar do teu coração, o lugar da tua vida. Vamos celebrar essa mesa hoje, mesa da Páscoa, porque é mesa de ceia, mas é sempre mesa da Páscoa. É sempre a mesa da Páscoa, a nossa libertação. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse na terra.